convidar ele, que possui 4 décadas de experiência como profissional no mercado de tecnologia. Na sua carreira, ele foi diretor de novas tecnologias aplicadas e Chief Evangelist da IBM no Brasil, sócio-diretor e líder de prática de IT Strategy na PwC, investidor e mentor de startups de IA e membro do Conselho de Inovação de diversas empresas. É autor de 14 livros e e-books, membro notável da E2A, professor convidado da Fundação Dom Cabral, da PUC do Rio e da PUC do Rio Grande do Sul e publisher da Intelligence Automation Magazine, Top Voice no LinkedIn. Pessoal, salva de palmas, Sérgio Taurão. Valeu, Paulo. Valeu. Salve, pessoal, tudo bom? Bom, tenho que agradecer ao Nasser aí pela descrição da minha bio. Bom, é verdade, eu tenho aí várias décadas de atividade profissional, mas que dá para ver, né, nitidamente isso. Bom, nós vamos ter aí mais ou menos 45 minutos para conversar sobre inteligência artificial. Mas para falar sobre esse assunto, eu gostaria de olhar um aspecto importante, né? Isso aí vocês já viram, sou eu mesmo, nós estamos vendo aí o retrato, sou eu, né? Não é nenhum avatar que veio aqui falar com vocês. Mas eu queria extrair muito o hype que a gente está vendo hoje, que a gente está sentindo, que a gente está lendo, da realidade. Tanto que o pessoal do lado até está gostando do que eu vou falar. Tanto que quero deixar bem claro isso. Eu não vou ficar falando de casos de sucesso. Vocês vão ver casos de sucesso aí nos próximos dias, e casos de sucesso concretos, com resultados tangíveis. Eu queria, pelo contrário, ajudar vocês a identificar aonde as coisas podem dar certo e, principalmente, aonde pode dar errado. Nós aprendemos muito com os erros. Aprendemos muito quando alguma coisa não dá certo, e a gente começa a tentar identificar porquê e assim por diante. Quando dá certo, a gente nem olha. E, eventualmente, deu certo até por sorte. Algumas coisas foram completamente erradas, mas, no final, a coisa aconteceu da forma que nós queríamos. Mas as lições aprendidas talvez não tenham sido absorvidas. Mas quando nós erramos, quando nós falhamos, aí sim a gente para pensar. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu desviei do caminho correto? Então, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho de por que os projetos de IA falham e, principalmente, por que eu devo ou não desenvolver um projeto usando inteligência artificial. Então, vai ser o nosso bate-papo. Depois nós vamos ficar aqui trocando ideias e realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra e um prazer estar falando com um público aí bastante interessado, um público bastante grande, e que eu acredito que possa sair daqui com alguma informação adicional. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro é que, olha, não precisem concordar comigo, mas o nome inteligência artificial, no meu ponto de vista, não é correto. Não é inteligente. É um produto de software, é uma tecnologia muito interessante, uma tecnologia que nos traz muitos resultados, se bem aplicado, como qualquer tecnologia, se bem aplicada, pode trazer bons resultados, mas não é inteligente. Então, a inteligência artificial dá uma certa conotação de um ser senciente, que ele tem capacidade de tomar decisões por si, que ele tem vontade própria. Não, absolutamente não é nada disso. É uma tecnologia muito interessante, mas são programas de software, linhas de código, que têm como objetivo simular alguns processos cognitivos humanos, aqueles processos que nós chamamos processos algorítmicos. Processos algorítmicos são aqueles que eu consigo, de alguma forma, simular num computador. Por exemplo, quando eu estou seguindo um Waze, no carro ou andando a pé numa cidade estranha, ele me diz, olha, aqui à direita, vira à direita, à esquerda, dá mais 200 metros, eu estou seguindo automaticamente. As não cognitivas, que a gente não consegue colocar em computador, são aquelas funções que nós temos, são inerentes ao ser humano. A emoção, a empatia, o amor, o ódio,
Como é que você coloca isso em um computador? Não dá. Então, essas características humanas, nós não vamos ver em computadores. Então, o nome inteligência artificial tem essa conotação que, às vezes, a gente consegue colocar ali um ser humano. Não, não temos um ser humano ali, temos uma peça de tecnologia extremamente interessante. E é claro que o nome, quando foi criado em 1956, teve um apelo comercial muito forte. Foi um dos objetivos da criação desse nome. Se nós quiséssemos ser muito mais, digamos, acadêmicos, talvez essa sigla ou esse acrônimo fosse mais adequado. É isso que descreve o que nós chamamos de inteligência artificial. Mas não é nada comercial. Vocês iriam para um congresso para discutir salame? Você vai falar com o seu CEO dizendo, olha, nós estamos investindo 1 milhão aqui no nosso salame? Não me parece assim um nome que o marketing ia gostar. Então, academicamente, nomes como esse, que são os nomes corretos, não são, obviamente, agradáveis. Mas inteligência artificial é, e esse nome acabou pegando, e a gente vai usar aqui esse nome inteligência artificial. Mas como nós tínhamos falado, inteligência artificial não é inteligente, nada mais é do que matemática. São programas de software com muita matemática. São modelos matemáticos, modelos probabilísticos que estão lá dentro. E é isso que dá esse resultado interessante. A junção de um volume de dados bastante grande, matemática intensa e uma imensa capacidade computacional que fazem com que nós tenhamos a impressão que estamos, no caso de um ChatGPT ou um DeepSeek ou qualquer outra ferramenta desse tipo, interagindo com um ser humano. Uma máquina extremamente fluente, mas é uma máquina, não é um ser inteligente. É um conjunto de fórmulas matemáticas. Portanto, inteligência artificial não é uma entidade com vontade própria, que um dia acorda e diz, sabe de uma coisa? Estou de mau humor, eu vou acabar com essa humanidade que me enche o saco. E vai destruindo a humanidade como um todo. A gente vê esses artigos aparecendo. Legal, isso em ficção científica é muito legal, mas na prática, absolutamente não tem nada a ver. Estamos ainda, talvez, muito distante de alguma máquina que tenha alguma condição de estar equiparando com as características que nós, seres humanos, temos. Mas faz muita coisa interessante e tem feito muita coisa interessante, e sobre isso que nós vamos falar um pouco mais. Bom, inteligência artificial tem sido muito falado ultimamente, mas é uma tecnologia que evolui há 70 anos. O nome inteligência artificial, esse termo, foi cunhado em 1956. A imensa maioria de vocês não tinha nascido. Em 1959, apareceu a primeira máquina que usava os conceitos que nós chamamos de machine learning, aprendizado de máquina. 1959. A imensa maioria de vocês também não tinha nascido. Em 1966, o primeiro chatbot, o Eliza, que simulava um psicólogo e dava realmente a impressão da pessoa estar falando com um psicólogo. Mas há muito tempo atrás. Então, não estamos falando de evolução tecnológica de dezenas de anos. Só que essa evolução foi avançando. Talvez a gente não tenha percebido, até porque, primeiro, não tínhamos a interação que nós temos hoje, falando diretamente ou contactando um modelo extremamente complexo, como o ChatGPT. Não havia rede social, então as notícias saíam muito mais na mídia especializada, então não se disseminava de uma forma muito intensa. Mas em 97, pela primeira vez, um computador venceu um ser humano. E esse ser humano, no jogo de xadrez, era nada mais, nada menos que o Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez. Então, em 1997. Em 2011, o Watson da IBM venceu um programa de perguntas e respostas de longa data de existência na televisão americana, chamado Jeopardy. Em 2016, teve um marco extremamente importante. Pela primeira vez, um computador venceu o campeão mundial de Go. Go é um jogo muito complexo, muito mais complexo que o xadrez. E esse marco foi tão importante
embora a maioria de nós aqui no Brasil, em muitos países, não prestaram atenção, primeiro que a gente não sabe a complexidade do Go, né? Quase ninguém joga Go aqui. E segundo, a gente não estava antenado com inteligência artificial. Mas em 2016, esse marco fez com que a China, que hoje compete com os Estados Unidos em termos de liderança pela inteligência artificial, definisse como sua estratégia o uso da inteligência artificial, estratégia geopolítica. Foi depois desse marco do AlphaGo vencendo o campeão mundial de Go. Isso foi o ponto de inflexão da China se tornar hoje o concorrente dos Estados Unidos. Então, repara que coisas importantes aconteceram e que passavam desapercebidos, porque a gente não tinha uma flexibilidade de uso, basicamente, a gente não notava o que estava acontecendo. Mas, quando nós olhamos o uso de inteligência artificial, já tem muitas aplicações. Nas centros de distribuição, por exemplo, a Amazon e diversas outras empresas, tem um monte de robôs funcionando para lá e para cá. Nas fábricas, nós temos muitos robôs. Na área de saúde, principalmente o reconhecimento de padrões de imagem, como a identificação de câncer de pele e uma série de outras coisas. Muitas vezes nós sabemos de aplicativos que nós usamos, sabemos que eles são interessantes, mas a gente não sabe quanto de inteligência artificial tem. Vamos pegar um exemplo de que acho que todos vocês usam. Uber. Quantos modelos de inteligência artificial tem lá? Tem dezenas. Como é que ele calcula a precificação dinâmica? Aprendizado de máquina, Deep Learning está ali. Como é que ele faz a escolha do mapa através do Google Maps ou do Waze, né, o caminho ótimo? Ali você tem modelos de grafos. Como é que ele calcula, por exemplo, qual o tempo estimado de chegada no local do motorista chegar onde você está? Tem modelos de aprendizado de máquina lá dentro. Tem muita coisa de inteligência artificial. Sem inteligência artificial, não existiria o Uber. Mas ninguém fala, o Uber é inteligência artificial. E está aí, está todo mundo usando intensamente inteligência artificial, muitas vezes sem saber. E é core, é o business core é o core business do Uber. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, o que vem à cabeça é o ChatGPT. É o mais badalado, porque ele criou uma característica muito interessante de permitir uma ligação direta, né? Eu consigo falar, interagir com uma ferramenta como essa, mas quando a gente olha o campo da inteligência artificial, ele é vasto, é muito vasto. Inteligência artificial é tudo isso aí que vocês estão vendo. Tem vários subcampos. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial com sistemas que chamávamos de expert systems no final dos anos 80. Era uma grande árvore de decisão e tinha uma base de conhecimento, que eram as regras do negócio, e você tinha um motor de inferência que fazia a lógica de interação com essa base de conhecimento, e aí você seguia aí um roteiro, e a ideia que nós tínhamos naquela época, implementamos, era simular o processo de tomada de decisão de um analista de crédito. Estamos falando em 1989, 1990, 91. Funcionou? Funcionou razoavelmente. Só que, obviamente, era nível do estagiário, porque não conseguia tomar decisões baseadas na intuição que o analista sênior realmente, às vezes, consegue. Baseado no olhar, no perfil da pessoa, mesmo que não esteja colocado em computador, ele olha, não, vou aprovar esse perfil. Eu não conseguia fazer isso com uma tecnologia existente na época. Mas isso já era inteligência artificial, com algumas técnicas que hoje ainda são usadas em alguns casos. Mas depois, com o avanço do mundo mais digital, começamos a ver que era possível usar algoritmos mais sofisticados, baseados em modelos matemáticos, estatísticos, e usando um volume de dados maior e fazer cálculos de probabilidade que davam razoavelmente certo. Aí surgiu as técnicas, né, de machine learning, aprendizado de máquina. Fomos avançando em termos de capacidade de máquina e conseguimos criar algoritmos mais sofisticados, e aí começamos a trabalhar com o Deep Learning, aprendizado profundo. E dentro do Deep Learning você tem várias técnicas. Uma delas é IA generativo. É uma das técnicas de Deep Learning. E dentro da IA generativa você tem diversas técnicas
E uma delas é baseada no modelo, no algoritmo Transformer, que foi usado pela OpenAI, deu esse barulho todo, que é o GPT, né, Generative Pre-trained Transformer. E qual era o objetivo do Transformer? Melhorar a tradução do Google Translate, a melhor tradução que ele fazia. Hoje é usado intensamente no Google Translate. Quando você coloca o Google Translate, ele tem um Transformer lá dentro, que é a base do GPT. Então, repara, o ChatGPT, que foi baseado no GPT, é uma técnica de IA generativa e tem outras. Então, quando nós falamos que um ChatGPT, por exemplo, é IA, está absolutamente correto. Mas quando nós falamos que IA é ChatGPT, não é correto. ChatGPT é um subconjunto de todo esse campo do que é inteligência artificial. Então, lembre-se disso. O ChatGPT é IA, mas a IA não é ChatGPT, não é GPT. Tem muito mais coisas do que, às vezes, a gente imagina que existam. Mas o ChatGPT trouxe não uma revolução, mas sim uma evolução. Na verdade, é mais uma técnica de aprendizado profundo, Deep Learning, que resolveu um problema de tradução da época, que era você perder o sentido da tradução numa frase longa. Ele, através de uma técnica chamada de atenção, ele conseguiu colocar um holofote na palavra e aquele holofote ser o foco da atenção da tradução. E, com isso, criava-se uma tradução melhor. Aí uma OpenAI, uma startup na época, viu, isso aqui tem uma aplicabilidade interessante. Se eu faço tradução, talvez se eu colocar mais dados, eu consigo criar uma geração, né, inteligência artificial generativa, geração de frases, palavras baseadas numa solicitação do usuário. E aí criou um sistema, um bot chamado Chat, baseado em GPT, que é o modelo baseado em Transformer, e que criou esse frenesi todo. Então, não foi uma revolução tecnológica, mas foi talvez uma revolução no interface. Antes, os modelos de inteligência artificial estavam debaixo de camadas em camadas de software. Agora não, agora você interage diretamente. Só que nós não podemos cair na armadilha que, por ser fluente, nós estamos falando com um ser inteligente. Repare que são modelos matemáticos que trazem muito resultado, quando bem aplicado, mas pode trazer resultados totalmente enganosos em outras situações. Quando ele gera uma palavra, ele não sabe o que está gerando. É uma geração baseada em probabilidade. Quando ele gera uma palavra, é porque aquela probabilidade daquela palavra aparecer é a maior possível. A segunda palavra é a que mais provável deve aparecer, baseada em todo o volume de dados que ele teve para aparecer naquela resposta, e assim sucessivamente. E, na verdade, não é nem palavra que ele gera pedaços de palavras que nós chamamos de token. Então, um sistema de IA generativo baseado em GPT é chamado de um modelo de linguagem grande, um grande modelo de linguagem, o Large Language Model, que gera tokens. Então, quando você escreve alguma coisa e ele dá uma resposta muito legal, ele não tem a mínima ideia do que ele está escrevendo. Não tem contexto, não tem ideia. Simplesmente é um fraseado muito legal, fluente, que para nós dá a impressão que alguém do outro lado está entendendo tudo o que nós escrevemos e está me dando respostas extremamente interessantes sobre qualquer assunto. Só que são respostas probabilísticas. Isso é importante a gente pensar, guardar na cabeça, porque não vamos imaginar que ele é inteligente e sabe o que está fazendo. Não sabe. A resposta sempre é probabilística. Então, toda vez que tem uma palavra, ele conecta os pontos, a importância dessa palavra em relação a outras, e a próxima palavra mais provável de aparecer é aquela, a terceira é a próxima mais provável de aparecer diante daquele monte de dados que ele leu, depois daquelas duas, e assim sucessivamente. Como ele leu muita coisa, a resposta é muito interessante. Então, quando a gente fala que, por exemplo, ele está criando coisa nova, não, ele não está criando coisa nova. É coisa nova, talvez, para o meu conhecimento. O meu conhecimento digamos, é um quadradinho. O conhecimento que um LLM tem é muito mais amplo. Vamos imaginar que ele leu milhões de livros,
bilhões de sites na internet. Esse é o conhecimento que ele tem. Então ele vai me dizer coisas ou recombinar palavras que eu nunca tinha imaginado. Mas não é que ele criou, ele recombinou. Mas para mim é uma novidade. Mas é uma novidade para a sociedade? Não, porque o que está na internet e o que está nesses livros não é o conhecimento da humanidade, que é muito maior. E para mim criar algo tem que ser algo além do conhecimento da humanidade. Então, na verdade, o que eu tenho é uma novidade para mim, mas não necessariamente uma novidade para a sociedade humana. Então, uma ferramenta como essa, ela não gera novidade, mas recombina e me dá a impressão de ser novidade porque eu não tive o conhecimento que ele teve, a oportunidade de ler milhões de livros. Eu não tive, simplesmente por isso. E onde podemos aplicar uma tecnologia como essa? Claro que toda tecnologia tem aplicabilidades adequadas e tem regiões de aplicação que não tem sentido. A inteligência artificial pode ser dividida em 3 grandes grupos. As classificatórias, os modelos classificatórios, quando você, por exemplo, reconhece padrões de imagem, muito usado em análise de imagens médicas, por exemplo, reconhecer um câncer de mama ou melanoma na pele, reconhecimento de padrões, baseado em imenso volume de dados, eu consigo reconhecer um padrão de manchas que caracterizam um câncer, são os modelos classificatórios. Eu tenho os modelos preditivos, que a gente faz o forecast, faz predição, baseado em comportamentos de um conjunto de máquinas, de aviões ou de pessoas, eu consigo fazer algumas previsões, né, baseado em diversas informações, correlacionando variáveis e apontando a possibilidade de algo acontecer. Posso pensar em saúde, sim, a predição que alguém pode ter um ataque cardíaco, é possível fazer isso, ou a predição de manutenção preditiva, ou o planejamento de manutenção preditiva de uma aeronave ou de uma fábrica, através de seus equipamentos. Então, tem modelos preditivos. E tem a IA generativa que me gera conteúdo. Conteúdo pode ser texto ou imagem. Então, geração de conteúdo. Toda vez que eu trabalho com geração de conteúdo, eu estou usando, de preferência, IA generativa. Toda vez que eu quero usar algo preditivo, eu vou usar modelos preditivos, não a IA generativa. E toda vez que eu quero classificar, eu tenho modelos classificatórios bem conhecidos, já aí disseminados, qualquer mestrado, curso de graduação bem feito, você aprende eles, muito mais prático que a IA generativa. Então, você não vai usar a IA generativa para isso. Então, estão áreas bem delimitadas. E a IA generativa não é solução para todos os problemas, mas é extremamente positiva na geração de conteúdo. E é claro que eu posso usar a combinação dos 3 modelos para chegar a uma solução que seja mais adequada. Mas por que a gente ficou tão empolgado e todo mundo fala em IA generativa como se fosse resolver todos os problemas do mundo? E a gente sabe que ela tem uma aplicabilidade bem delimitada. Existe uma coisa chamada o marketing, chamado o valuation das empresas, empresas bilionárias que precisam de mais investimento para fazer as coisas acontecerem. A IA generativa consome muito data center, muita capacidade computacional. Para gerarmos um único token, não é nem uma palavra, talvez metade de uma palavra, a estimativa é que hoje um modelo sofisticado vai precisar de 800 bilhões a 1 trilhão de operações aritméticas. Imagina 1 trilhão de operações aritméticas para gerar um único token. E você gera uma frase. Quantos 4 trilhões de operações aritméticas são feitas para fazer aquilo muito rapidamente? Imensos datacenters são necessários. E por quê? Porque eu tenho milhões de usuários acessando e gerando prompts a cada instante. Então, olha a capacidade computacional. Por isso eu preciso desses imensos volumes de dinheiro para construir imensos data centers, porque eles são extremamente consumidores de recursos computacionais. E todo esse marketing fez com que a gente entrasse naquela de tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, eu estou atrasado. E é o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Se eu não estiver no bolo, eu estou errado, porque está todo mundo indo junto. Né? Siga a fila, vamos embora, siga ali a multidão. E eu estou indo sem saber por que estou indo. Eu estou indo porque os outros estão indo. Então, aí que nós vamos começar a
cair na real e descobrir por que a gente, às vezes, erra. Aliás, porque muitas vezes a gente erra. Quando nós entramos nessa, digamos, no hype, isso aqui vai resolver todos os problemas, e é um encadeamento, né? Porque eu tenho uma empresa de consultoria falando que vou gerar trilhões de dólares, aí eu tenho entrevistas com CEOs das Big Techs falando que também vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí tem o LinkedIn falando outras coisas, a mídia, e esse vai falando, e de repente você olha tudo aquilo, pô, eu estou fora, eu tenho que entrar dentro dessa. E aí você começa a fazer coisas que talvez nem precisasse fazer, iniciativas que talvez não precisasse nem fazer com IA generativa e talvez nem precisasse fazer com IA. Então, o que nós imaginamos na prática não acontece na realidade. A gente fala, não, olha lá, vamos pegar isso e aquilo, fazer com IA generativa. Legal, tem coisas muito bem feitas, vocês vão ver casos aqui muito bem feitos, legal. Mas tem casos que não funcionam. Então, na verdade, o hype diz que nós estamos lá em cima, quando, na verdade, a tecnologia está num determinado patamar e o uso está lá embaixo. Claro que o uso pode ser um uso muito simples, mas o uso que realmente traz valor tangível ainda está muito raro. É tão raro que a gente tem que trazer alguns cases aqui bem-sucedidos. Se fosse todo mundo usando, a gente não estaria trazendo aqui. A gente não traz mais nada de alguém para dizendo, olha, eu estou usando o aplicativo mobile. Porque está todo mundo usando o aplicativo mobile. Mas IA generativa nós estamos começando agora. Então ainda tem muita lição a aprender, muito tropeção aí pela frente. Vamos tentar evitar alguns desses tropeções. Bom, uma coisa que nós temos que nos preocupar é que muitas vezes aparecem frases bombásticas e essas frases bombásticas o pessoal leva a sério como se aquilo fosse realidade, mas muitas vezes não tem fundamentos científicos para aquilo acontecer, ou vai levar muito mais tempo para aquilo acontecer. Então, pegamos pessoas extremamente competentes, mas que têm seus interesses pessoais. O Bill Gates fala algumas coisas interessantes, porque tem interesse pessoal de valuation de seus bilhões de dólares. Elon Musk fala muitas coisas interessantes, porque tem seus interesses. Aí tem o Sam Altman, da OpenAI, fala coisas interessantes e bombásticas, porque tem interesses. Mas aí quando você pega, extrai e vê, espera aí, onde é que está a maturidade tecnológica para aquilo acontecer? Vamos dar um exemplo concreto. Não quer dizer que a tecnologia não vai funcionar, mas não na velocidade e no prazo que aparece na mídia. Vamos pegar, por exemplo, a Tesla, não com veículo autônomo, vamos pegar com o Optimus, aquele robô humanoide. O Elon Musk, eu acho que no começo desse ano, no final do ano passado, disse que até 2030 teriam 10 milhões, ou 100 milhões, acho que era o número desses robôs aí, rodando aí, andando pelas casas, pelas fábricas, pelas ruas. E que no final desse ano, já em 2025, já teriam 5 mil robôs funcionando. Até agora, quantos foram entregues? Nenhum. E tem um problema que ele não está sendo entregue, porque existe uma limitação tecnológica que impede que nós tenhamos em robôs a nossa capacidade tátil, ou seja, a capacidade tátil do ser humano de pegar objetos, até um ovo, com delicadeza, ou apertar quando a gente quer, não é fácil de se colocar na área robótica. Como os robôs precisam disso para funcionar, ele tem lá, guardado no armazém da Tesla, uns 3 mil já desses robôs, todos eles sem mãos, porque não temos ainda a tecnologia que permita imitar da mesma, com qualidade a nossa capacidade tátil. Então, o discurso é bom, mas quando a gente analisa a tecnologia, vê, espera aí, qual é o fundamento científico para ele falar um negócio desse? Não tem, a gente não conseguiu resolver esse problema. E sem resolver, não teremos esses robôs. Vamos resolver um dia? Vamos. Quando? Talvez daqui a 2 anos? Pode ser. Talvez daqui a 1 ano e meio. E a outra questão é, vamos ter tantos desses robôs? Será que vai ser necessário pelo preço que ele tem? Então, essas coisas a gente tem que parar para pensar e ser bastante realista. Porque muitas vezes a gente fica tão empolgado
pelos discursos que esquecemos do mundo real. Eu gosto de contar uma historinha aqui muito interessante, que fala muito dessa questão de a inteligência vai substituir o ser humano, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos ter robôs humanoides. Quer dizer, é como se daqui a uns 20 anos, essa audiência seria de robôs humanoides, né? Um robô humanoide aqui no palco, falando para outros robôs humanoides. Não acredito nisso. Vamos pegar esse exemplo de alguns anos atrás, tem uns 7, 8 anos atrás, uma universidade americana, a Universidade de Iowa, fez uma experiência interessante. Pegou pombos, que tem uma excelente acuidade visual, e colocou esses pombos em gaiolas. Nessas gaiolas, tinha uma tela, que ficava escura, mas poderia aparecer uma imagem, e atrás tinha um dispositivo, que vocês estão vendo aí, que soltava um grão de milho. No início, a tela estava escura e, de vez em quando, passava uma imagem que podia ou não ter um câncer de mama. O pombo se assustava, né? Os pombos, né, eram vários, se assustavam e picavam. Picavam aleatoriamente, porque se assustavam. Mas quando aquela imagem era um câncer de mama, ele ganhava o milho. Com o tempo, os pombos, com seu processo cognitivo, começaram a reconhecer, e como todo ser vivo só gasta energia se tiver recompensa, passaram a só bicar as imagens que tinham um determinado padrão de manchas que caracterizava o câncer de mama. Depois de 4 meses de treinamento, os pombos passaram a ter uma assertividade melhor que os radiologistas. Aí a manchete poderia ser: não precisamos de radiologista, colocaremos pombais nos hospitais e resolvido o problema. Eles acertam mais que os radiologistas. Por que não funciona? Porque o pombo não tem a mínima ideia do que está fazendo. A mesma coisa com o modelo probabilístico, ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. As características humanas não estão aí. Por isso que, não entendendo o contexto, não entendendo as características da interação, o contexto onde nós estamos, o que é o mundo real, nós pedimos para gerar imagens, saem coisas muito absurdas. Ah, mas eu posso corrigir isso. Você pode mitigar, minimizar, mas nunca corrigir, porque isso faz parte do próprio modelo, é inerente ao modelo. Ou seja, não acreditemos nas pesquisas fantasiosas, está todo mundo usando tecnologia, substituindo gente, fazendo isso, ainda está muito longe disso acontecer. Ao longo do tempo vamos melhorando, vamos criando novas tecnologias, vamos, mas ainda está muito longe disso acontecer. E quando a gente olha pesquisas, temos que pesquisar onde os resultados estão acontecendo. Porque se a gente fala, você está usando IA? Todo mundo está usando. Né? Acho que todos nós aqui usamos, mas o que eu estou ganhando com isso? O que a empresa está ganhando com isso? Isso eu acho que é extremamente importante. E aí vamos voltar à IA generativa. IA generativa, ela tem uma característica de gerar conteúdo, texto, imagem. Então, as aplicações mais prováveis, e as que podem trazer retorno para o negócio, são essas que vocês estão vendo aí nas telas. Mas repare o seguinte, salvo raros negócios, a maioria dessas aplicações são interessantes, podem trazer algum resultado para o negócio, mas ainda não estão no core business da organização. Se eu sou um fabricante de automóveis, isso não é meu core business. Gerar um manual é legal, ter uma interação via um chat GPT, quando eu estou dirigindo, pode ser até útil em determinados lugares, determinadas situações, mas não é o meu negócio. O meu negócio é fazer um carro que funciona, um carro que o cliente compre. Uma IA generativa pode me ajudar na comunicação com o cliente, reduzindo os atritos dessa comunicação, facilitando a informação que ele precisa em determinado momento, mas não é para construir o carro. Então, são aplicações muito interessantes, mas ainda estão muito distante do core business. Mas não significa que a gente não vá usar. Significa que talvez a gente as use junto com outros modelos de inteligência artificial. Então, os casos de uso são esses. E quando a gente leva ao lado mais pessoa, né, não empresas, a gente vê umas coisas curiosas. Eu acho que tem muito a ver com a fluência da IA generativa. A IA generativa ela é muito fluente. Ela é otimizada para fluência, não para precisão. Não esqueçam disso. Você quer precisão?
Não é ali que você vai conseguir. Quer fluência, uma linguagem quase humana, ou indistinguível de ser humano, parece que uma pessoa falando, a gente consegue com a IA generativa. Mas a gente não tem certeza que a resposta é correta. Obviamente, porque o próprio modelo gera, muitas vezes, probabilidades que não tem nada a ver com o que nós queremos. Ele nunca erra, porque a probabilidade está correta. Aquela palavra teria que aparecer naquele momento. Só que aquela palavra não faz sentido nenhum para a gente, né? São as chamadas alucinações. A gente vai ver nos próximos segundos. Mas no uso pessoal, você vê uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo, ela pelo menos para mim, é preocupante. Um dos principais casos de uso é você usar como uma companhia, interagir como se estivesse falando com uma pessoa. Pode ser legal do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista humano, eu pessoalmente não acho legal. Eu gostaria de conversar com outras pessoas, né? Acho que isso retrata mais, não o avanço tecnológico, mas retrata mais a solidão do ser humano, né? No mundo cada vez mais digital, no mundo cada vez mais apressado, acelerado que a gente está vivendo. Mas o ponto que eu tinha falado, que a gente não pode confiar, porque esses modelos generativos, eles alucinam. O que é alucinar? Alucinar significa que em um determinado momento, de acordo com um determinado prompt que eu fiz, ele entrou numa região, naquele imenso repositório de probabilidades que ele vai gerar, que nós chamamos de área de baixa densidade probabilística, ou seja, a chance dele dar uma resposta que probabilisticamente está correta naquele contexto, do ponto de vista probabilístico, não está correto do ponto de vista da lógica do contexto que a gente quer. Por isso é uma alucinação, um negócio maluco. Por exemplo, eu posso perguntar a um modelo desses, ChatGPT, Gemini, qualquer que seja, qual é a capital da Noruega, ele vai me responder, é Oslo. Eu posso fazer 20 vezes essa pergunta, ele vai responder que é Oslo. Mas vai ter uma vez que ele vai responder que o céu é azul. Qual é a conexão do céu azul com o nome da capital? Nenhum. Isso que é alucinação. É diferente do erro humano. Nós, humanos, erramos, mas nosso erro está dentro do contexto. Se eu tenho, digamos, um amigo, estou conversando com ele, tem que pegar meu carro no estacionamento, ou um valet num restaurante. É um carro azul, um Honda azul, ele pode trazer digamos, por engano, um Volkswagen azul. Mas ele me trouxe um carro azul. Já na alucinação do modelo, ele pode me trazer um gato, que não tem nada a ver. Pedi um carro, você me traz um gato? Porque, probabilisticamente, aquela palavra gato foi a mais provável de aparecer naquele instante. Então, repare, isso não é algo que a gente corrige de um dia para o outro. Nós estamos falando aqui de uma empresa que é a OpenAI, que agora, questão de poucos meses atrás, admitiu que os novos modelos que ela lançou, estão alucinando mais de 1/3 das vezes, ou seja, em cada 3 respostas, uma tem alguma coisa errada. Para nós, para o modelo está correto, que é sempre probabilístico. Então, não dá para confiar em algo nesse sentido, principalmente quando usamos em situações mais críticas. Bom, além disso, como eu estou gerando conteúdo, eu estou gerando questões que podem passar por cima de aspectos legais, violação de direitos autorais, valores éticos e assim por diante. São questões extremamente importantes que têm que ser colocadas em discussão quando eu estou gerando imagens, quando estou gerando textos. Posso estar gerando um texto ofensivo, posso estar gerando uma imagem que talvez não devesse associar à minha empresa. Portanto, não posso deixar sistemas de inteligência artificial generativa sozinhos. Eles têm que ter uma supervisão humana. Por outro lado, não apenas eu estar fazendo coisas que não devia, mas tem muita gente usando modelos que estão disponíveis gratuitamente. Modelos de geração de imagem, de texto, estão disponíveis no GitHub, por exemplo, que é um repositório de código. Mesmo de modelos antigos, situa-se hoje em torno de 16 mil. Você pode pegar qualquer um desses 16 mil, colocar no seu laptop, com alguma base de treinamento que tem aí várias gratuitas, treiná-lo
e fazer um absurdo qualquer, mesmo que seja proibido. Então, temos que tomar um cuidado quando a gente usa dentro da organização para evitar esse tipo de coisa. Bom, o que eu acho que é importante, depois que a gente deu esse pano de fundo, é como é que a gente faz as coisas acontecerem, né? Como é que a jornada é cumprida para evitar que o nosso projeto não dê certo. Então, por que os projetos de uma maneira geral, falham? Acho que é importante a gente saber por quê. Primeiro, conhecer a tecnologia, que nós já falamos um pouquinho, mas por que eles falham? Falham por várias razões. A primeira é quando você não tem um caso de uso bem definido. Por que eu estou fazendo isso? O que é que eu ganho com isso? Qual o benefício que eu vou ter? Se eu vou fazer um projeto que envolve inteligência artificial, porque é inteligência artificial, não é isso que a organização quer. Então, tem que ter um objetivo de negócio bem definido. Segundo, eu tenho as pessoas preparadas para fazer isso acontecer, eu tenho os dados necessários. Então, tem alguns aspectos extremamente importantes que a gente acha que tem e vai ver lá na hora, levantando o capô, não tem. Então, o primeiro aspecto é, eu preciso ter claros objetivos de negócio. Tem uma dor na empresa que eu vou tentar resolver. E aí eu vou ver se inteligência artificial vai resolver. E que modelo? Pode ser generativo, pode ser classificatório, pode ser preditivo. Então vamos pegar uma empresa como a Boeing. A Boeing tem modelos de IA desde a fabricação, do projeto do avião, até o avião em voo. Por exemplo, manutenção preditiva, coletando dados dos aviões em voo, ela consegue ajudar a empresa aérea a fazer a manutenção muito mais eficiente. Ela sabe que determinada peça tem alta probabilidade de dar uma falha daqui a X tempo, a empresa recebe essa informação, seus sistemas estão integrados, e a empresa faz a escala do avião, de modo que em determinado momento que seria necessário fazer a troca, o avião vai pousar numa base da empresa que aquela peça estará disponível. Então aproveita a manutenção noturna para trocar uma peça. Evita parar o avião em outros momentos. É modelo preditivo, não tem nada a ver com IA generativa. Posso usar IA generativa? Posso. Ali conversando com o mecânico através de um iPhone, por exemplo, ajudando ele a trocar a peça ou identificar a diferença entre as peças, como montar a peça, gerando a imagem de como a peça pode ser montada. Então você começa a juntar os modelos. Mas o meu objetivo é um projeto de negócio, não um projeto de IA. Se eu deixar a IA, no caso generativa, rodando sozinha, funciona, está muito longe disso. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar, que a gente lê que é possível fazer coisas, e a gente vê que ainda está longe disso. Vamos pegar um exemplo recente. Mês passado, a Anthropic lançou esse experimento, publicou o resultado desse experimento. Eles colocaram todo um conjunto de agentes para fazer uma loja funcional, uma loja que venderia, tem um vending machine, e você comprava via um aplicativo, comprava coisas nessa vending machine. Uso interno, né? Dentro da própria headquarters da Anthropic. Colocaram ela funcionando 2, 3 meses, o resultado era para saber se funcionava, funcionou, só que faliu completamente, não conseguia fazer as coisas, não conseguia gerenciar as coisas adequadas, era enganado, o ser humano tem essa característica de sarcasmo, de tentar enganar, e a máquina não conseguia sair disso. Então ainda está muito longe da gente conseguir ter sistemas autônomos funcionando. A outra grande causa de falhas é quando a gente coloca a ferramenta na frente. Tipo, vamos fazer um workshop para identificar casos de uso de IA generativa na nossa empresa. Você está dizendo que você vai usar aquela ferramenta, tipo, vamos fazer um workshop para descobrir aonde eu posso usar o martelo na minha empresa. Vou usar em vários lugares, mas será que vale a pena? Naquela vidraça, talvez não. Então, não olhe a ferramenta. Olhar a ferramenta, talvez você esteja forçando ela no lugar errado. Workshop do tipo, como usar, quando usar, vamos usar, faça com cuidado. A tecnologia é secundária ao resultado que você quer. Questão dos dados, absolutamente importantíssimo. Às vezes você acha que tem os dados, e vai ver, não tem os dados. Eu tenho vários casos concretos de projetos de IA,
que eu participei, que um dos problemas principais era a ausência de dados. A empresa imaginava que tinha os dados, mas por não ter uma política de governança de dados, os dados não estavam armazenados adequadamente. Então, esse é um caso, e a importância disso é tão grande que hoje, quando você pega alguém que trabalha com inteligência artificial, que acha que eu vou passar o dia fazendo modelos, quando você faz prompt é uma coisa, mas quando você trabalha com inteligência artificial mesmo, raiz, que tem modelos generativos e tem outros modelos, a maior parte do tempo você está dedicado a limpar dados, sincronizar dados, homogeneizar os dados. E muito pouco tempo dedicado a modelo matemático em si. Então, dado é essencial. E a coisa que passa a percebida, se eu tenho os dados. Não, não tem. Você não tem os dados. Portanto, alguns mantras, no meu ponto de vista, são inadequados. AI first. Significa que eu tenho que usar IA? Não sei se vou usar IA. AI Gen é outro também. Eu não sei se vou usar IA generativa. Pode ser que use, pode ser que não. Posso ter resultados desses. Será que meu objetivo de negócio é esse? Eu sou esperto, não preciso fazer o e-mail, vou botar uma IA generativa para escrever o e-mail para mim. Mas o outro lado também é esperto e vai colocar uma IA generativa para ler o e-mail que eu mandei. Então, vai ter um chat GPT falando com outro chat GPT. Qual é o ganho de negócio que eu tenho aí? Qual a interação que eu tenho com o meu cliente nesse contexto? Não tenho nada. E aí que a gente começa a ver que talvez exageros que foram cometidos naquela fase de empolgação não tenham sentido. Basta ver que aqueles planos prioritários que todo mundo falou ano passado, eu vou reduzir meu call center, eu vou acabar com atendimento, agora vou botar tudo no sistema de IA que vai autonomamente vai resolver. Não. A imensa maioria não deu certo. Alguns deram certo, alguns deram muito errado, e alguns ficaram no meio termo. Mas o ser humano não foi eliminado. Portanto, se você quiser ter um projeto que não vá para o buraco, é importante você ter dois aspectos. Supondo que você já tenha governança corporativa e governança da área de TI. Você tem que ter a governança de dados, quem pode usar que dado, e a governança de IA. Eu posso fazer isso com inteligência artificial? Posso, devo. Tem resultados, você tangível, ser mensurado? Está violando leis de privacidade, os aspectos éticos ou legais do meu negócio, do meu setor de negócio? Se tiver, estou usando bases de dados que não violam copyright para treinamento dos modelos. Modelo público, às vezes a gente não sabe quais são os dados, mas se eu estou tentando fazer um modelo mais refinado, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, são aspectos fundamentais, e eu diria que talvez a grande sacada dos projetos de sucesso é quando você identifica não só o modelo, mas talvez a combinação dos modelos. O que eu quero fazer? Esse aqui o modelo classificatório resolve. Aqui o modelo preditivo. Aqui é generativo. Aqui eu posso juntar os dois. Talvez eu pegue um exame de imagem, que tem um laudo médico, que é obrigatório, aquele laudo médico, oficial, na linguagem médica, e aí eu pego uma IA generativa para me traduzir isso para o português, porque quem entende médico é outro médico. Traduz para o português, aí eu consigo entender. Acho que vocês fazem, eu faço. Eu tive que fazer um exame de imagem do meu joelho, veio um laudo que eu fiquei assustado. Né? Vou usar uma cadeira de rodas. Né? E aí eu coloquei o chat GPT e ele me explicou de uma forma muito mais, leiga, o que é aquilo. Aí eu pude negociar com o meu médico ortopedista de uma linguagem mais racional. Né? Isso é aquilo, você vai fazer isso, esse remédio, aquela aplicação, coisa assim. Então, a junção desses modelos. Então, o que nós queremos, no fundo, é o seguinte. Se nós estamos no quadrante 1 e 2, nós estamos ainda no caminho errado. Eu estou fazendo muita coisa ou pouca coisa, mas sem um objetivo claro. Estou fazendo porque me disseram que eu tenho que fazer. Estou fazendo porque o conselho de administração disse que nós estamos atrasados e temos que fazer. Eu estou fazendo porque o CEO diz, temos que ter alguma coisa em IA generativa até o final desse ano, porque estão me perturbando por isso. Aí eu estou fazendo alguma coisa. Tem valor para o negócio? Não sei, mas eu estou fazendo. Não é o caminho. O que eu quero é chegar nos quadrantes 3 e 4. Ou seja, eu quero poucas
no início, mas com um valor tangível, mensurável, e até expandir isso pela organização para trazer retorno para o negócio. Aí sim a aplicação de inteligência artificial faz sentido. Usar inteligência artificial para dizer que eu estou usando inteligência artificial, absolutamente não faz sentido. É seguir a onda do hype. E o hype não se sustenta por si. Ele desaba. O que se sustenta por si são resultados para o negócio. O que sustenta por si são aplicações corretas e adequadas da tecnologia. Seguimos o efeito FOMO, o que sai na mídia, sem ter uma razão plausível e um conhecimento adequado da tecnologia, suas potencialidades, suas limitações, é seguir a trilha errada. Bom, com isso eu creio que a gente está preparado para começar a pensar no que é possível vocês fazerem para o ano que vem e, quem sabe, trazer um caso de sucesso e apresentar aqui nesse evento, fantástico evento que é o Fórum E-Commerce. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, César. César, pegando esse último gancho que você falou, a gente começou a perceber que tem um mau uso da AI e parece que as pessoas esqueceram que a inteligência artificial existe há muito tempo. E no e-commerce, principalmente, a gente já usa há muito tempo em busca, né, search, classificação, várias coisas. Na tua experiência, conversando com as empresas, você tem percebido isso também? Projetos de IA tradicional sendo deixados de lado em detrimento à Generative AI e, nesse caso, sendo mal utilizado? Você realmente vê as empresas caindo nessa cilada? É curioso o que você falou, porque o que eu vejo é as empresas mais maduras, né, a gente tem vários níveis de maturidade na organização em termos de maturidade digital. As mais maduras, que já estão usando os modelos, vamos chamar clássicos de inteligência artificial, Walmart, esses padrões de empresa, Mercado Livre e outras, elas não caem nesse conto, vai ser tudo IA generativo. Não, não caem. Elas estão conseguindo resultados, o negócio delas está funcionando muito bem, e aí entendem que a generativa pode ser um fator contributivo para alguns aspectos, pode ajudar no relacionamento com clientes, mas não substituir o relacionamento com clientes, aquele contato humano ainda é necessário. Pode ajudar em diminuir a fricção de uma explicação de um produto para um cliente, fazer a velocidade ser maior nesse aspecto. As maduras, ou mais maduras digitalmente, não estão caindo nisso. Agora, como a grande maioria das empresas não estava usando inteligência artificial, elas passaram de um dia para o outro, achar que a inteligência artificial surgiu de um dia... Né, em 2023, uau, eu estava na Idade Média, agora estou na era espacial. Né, uma ruptura, uma disrupção. E aí mergulham de cabeça sem saber se estão usando adequadamente. E no varejo eu tenho visto isso, e não apenas não só no varejo, mas também não só em pequenas e grandes empresas. Eu já estive conversando com varejistas grandes que o conselho estava pressionando para fazer alguma coisa com IA generativa, e até o CIO, sem graça, falou, falar uma coisa, você não vai gostar, mas me dá uma ideia, porque o meu CEO está querendo que eu faça alguma coisa com o ChatGPT nesses próximos 3 meses. O que você quer fazer? Eu não sei, me ajuda, dá uma ideia. Ou seja, não tem nenhum valor para o negócio uma coisa dessas. O executivo quer contar para o amiguinho que está fazendo... Provavelmente. Acontece bastante. Eu queria um outro ponto que você toca aqui na apresentação e que a gente vai trazer esse papo com a diretora de dados da Lojas Renner, e dados é um tema que a gente traz todo ano aqui no fórum. Eu queria usar um pouco da sua experiência, de ter passado dessas ondas todas que a gente apresentou ali, você ter vivido isso com as empresas e tudo mais. Qual o nível de maturidade que você tem visto nas empresas de terem uma estratégia de utilização de dados adequada para poder servir de combustível para tudo isso de Generative AI? Eu diria que a governança de dados ainda é algo muito incipiente. São poucas empresas que têm uma governança de dados. Às vezes você encontra empresas grandes com um sistema de ERP funcionando e que se deparam com a carência de dados. Vou dar um caso concreto, um caso real.
Estava ajudando uma empresa a desenvolver um projeto de manutenção preditiva. A ideia era muito boa. A empresa fazia equipamentos agrícolas, colhiam soja, outros produtos agrícolas. E todos esses equipamentos, como todo veículo hoje, tem muitos sensores. Então, os sensores ajudavam, no caso de uma pane, ao técnico consertar, manutenção corretiva. Mas o problema é que se acontecesse uma pane numa máquina que está colhendo soja, na época da colheita da soja, o técnico tinha que se deslocar da filial, que geralmente é uma capital, para uma cidade pequena, para depois pegar um avião, um SUV, para chegar na fazenda e chegar onde está a máquina. Então, perdia um dia, 2 dias. Então, a ideia era, antes de acontecer, vamos fazer manutenção preditiva, já que tem os sensores. Legal, a ideia era muito boa. Vamos analisar os dados? Vamos. Aí, o que se descobriu? Primeiro, você tinha 3 gerações ou 4 gerações de máquinas funcionando. Você não troca de máquina todo ano, não é um carro. Então, cada geração de máquina tinha sensores diferentes, às vezes fabricantes diferentes, gerando dados diferentes, ou às vezes mesmos dados, mas em formatos diferentes. Isso deu um trabalhão imenso para homogeneizar. Segundo aspecto, não havia governança de dados. Então, o critério de armazenar os dados obtidos dos sensores não estavam claros. Algumas filiais armazenavam por 1 ano, outras por 6 meses, outras simplesmente jogavam fora. Resultado, o projeto teve que ser muito encurtado, porque só conseguiu-se ter base razoável, estatística, para você fazer um reconhecimento adequado de padrões, para fazer manutenção preditiva, de apenas 2 gerações de máquina em alguns tipos de solos, que cobria talvez 1/3 do que eles pretendiam fazer. É muito legal isso que você falou, e a gente às vezes não presta atenção. Em dados, né, tem 3 grandes áreas, né, engenharia de dados, governança de dados e ciência ou análise de dados. A gente tenta correr direto para ciência de dados ou para analytics, né, e esquece das outras 2, que é aquele trabalho de esgoto que a gente tem que fazer embaixo da terra que ninguém vê. E essa importância, né, de construir isso vai ser a base para qualquer uma dessas outras tecnologias, né? Seja a ciência de dados, IA tradicional e a generativa. Sim, sim. Acho que a máxima é essa: no data, no machine learning, no IA. Então, se não tiver dados, nem adianta entrar. E, na verdade, César, assim, ó, a gente tem a visão de que eu vou começar a IA agora e eu vou começar a coletar dados agora porque eu preciso. Na verdade, esse é o grande desafio. A gente tem que coletar todos os dados que a gente puder para que no futuro, quando a gente for usar, e isso da agricultura comentava, eu lembro da minha época de agronomia, eu cheguei para o agricultor, ele tinha uma coletadeira de última geração e ele colhia, gerava todos os dados da colheita e tudo, e aí eu perguntei para ele, o que tu faz com esse dado, né? Que eu queria o mapa de 3, 4 anos, um em cima do outro. Não, o funcionário, quando chega lá no final, ele aperta reiniciar. E perdia toda essa informação. Então, não adianta a gente falar em IA sem a gente falar nessa base passada que às vezes a gente pode pensar que ela é inútil, né? Não, IA generativa, por ser muito fluente, né, parece estar falando com uma pessoa, e quando se usa os modelos públicos, ChatGPT, Gemini, ele foi treinado em cima da internet, milhões de livros, dá respostas interessantes, mas não tem nada a ver com você, tem resposta a ver com outros, né? Você pode até usar alguns dados, passar com técnicas como RAG, né, RAG, mas também se não tiver os dados corretos, você não vai fazer nada. Então, dá essa ilusão que já está tudo pronto, que basta fazer um prompt e a resposta vai sair. Não vai resolver dessa forma. Então, se você não fizer um planejamento do que você quer realmente e começar a ver se você tem os dados e organizar os dados, saber se quem pode acessar, quem não pode acessar, qual o tempo de armazenamento dos dados. Tem alguns aspectos legais que você tem que observar, mas tem outros aspectos da sua necessidade. Até que ponto eu vou conservar? Será que, digamos, no varejo, será que vale a pena conservar dados de 20 anos? É um exemplo bem maluco. Em 20 anos, talvez o comportamento do consumidor mudou tanto que aqueles dados de 20 anos podem trazer respostas diferentes da realidade de hoje. Quer dizer, então, qual o tempo que eu vou manter para, de alguma forma,
ter respostas adequadas para os modelos. Então, essa parte de governança de dados eu acho essencial. E que bom que vão ter palestras sobre isso, né? Porque eu acho que sem isso a gente não chega a lugar nenhum. É interessante porque o que vocês estão discutindo, na verdade, é reflexo de uma questão interessante. Culturalmente, ninguém tem uma companhia, ainda mais uma companhia de grande porte, sem ter governança em determinados departamentos, como fiscal, tributário, sei lá o quê. Posso falar várias coisas que são óbvias do ponto de vista de gestão, mas, na verdade, isso tudo aí é reflexo da falta de governança nos dados. Então, hoje em dia, você tem os analistas, você tem arquitetos, você tem desenvolvedores, todos esses caras trabalhando em grandes companhias, mas não necessariamente existe um processo ainda sistematizado que passa lá pela ISO, número, sei lá o quê, e do ponto de vista de governança, né? Que é o que provavelmente isso vai começar com o tempo mudar, né, Nas? E assim, para trazer para vocês uma realidade, tá? Que vai afetar todo mundo que está nessa sala, a gente vai passar, a partir de 2026, pela reforma tributária. Na reforma tributária, eu não sei quanto de vocês já sabem isso, mas a gente tem um período de transição, que vai de 2027 até 2032, até o final de 2032. Em cada um desses anos, a relação entre os impostos novos, entre o IBS, por exemplo, e o ICMS, vai ser diferente. Ou seja, o percentual de cálculo usado no ICMS em 2027 e 2028 vai ser diferente em 2029. O recálculo de preço vai ter que acontecer todos os anos. Todos os anos a gente vai ter que recalcular a margem de todos os produtos, todos os SKUs, de todos os departamentos que a gente tem. Se você não tem um mínimo de organização de dados, de governança de dados, de histórico guardado e organizado, esse trabalho vai se tornar quase impossível de ser feito, tá? E é algo que, assim, independente do setor que vocês estejam, a gente vai passar por isso. Quem trabalha principalmente em setor vestuário, que tem, por exemplo, season, né, tem as temporadas em que a gente compra com muito tempo de antecedência, isso vai ser uma dor de cabeça gigantesca. As empresas que a gente tem visto mais bem preparadas se organizando isso, tem um time de governança de dados espetacular. É interessante, cara, porque não tem outra alternativa. Na verdade, é bem provável que, com o tempo, alguns modelos se tornem consolidados e eles sejam tomados como verdade e as pessoas comecem a padronizar determinados conceitos, assim como a gente faz no fiscal, tributário e tudo mais, né? Ô, Vilela, mas e o ChatGPT não vai fazer para nós? Ops! Engraçado, ó, um ponto interessante. Naquela figurinha que você botou ali dos bullet points, estou com preguiça, vou pegar 5 bullet points, gerar um relatório, o outro está com preguiça, vai pegar o relatório e gerar 5 bullet points. À primeira vista, a gente dá a entender, então, que ele chegou no resultado final, mas o mais interessante daquilo ali é que os 5 bullet points de quem gerou não vão ser os mesmos 5 bullet points de quem lê, né? Essa é a parte. A observação mais nerd possível, né? Mas é verdade. é a parte interessante daquilo ali, né? Ou seja, qual o objetivo do negócio ali? Quer dizer, você tentou passar uma mensagem, a outra pessoa captou uma outra mensagem e, de repente, falou para uma terceira que vai tomar uma decisão baseada em quê, na verdade? Então, esses cuidados que a gente tem que tomar. Tem muitas coisas que quando a gente se entusiasma, a gente deixa passar. A gente não olha embaixo do tapete. Embaixo do tapete é que estão aqueles detalhes, né? Esse é feito, né? Como é que vai ser a tomada de decisão quando você automatiza tudo? E será que os 5 pontos que eu vou levar para uma conversa de diretoria são 5 pontos que aquele especialista enfatizou? Talvez sejam outros. E a decisão E o teste AB, né, que a gente falava antes, como é que eu faço teste AB de um com o outro se o resultado é diferente? Exatamente. Então, que decisões eu vou tomar? Baseado em quê? César, a gente, mudando um pouquinho agora para os casos que têm dado certo ou que você tem visto sendo bem feito, né? Uma das coisas que a gente vai discutir amanhã e depois é sobre equipes. Quem são as equipes que lideram isso dentro da empresa, né?
a gente vai trazer um conceito de equipes habilitadoras, que são aquelas responsáveis por passar o conhecimento e fazer o conhecimento chegar na empresa. Mas na tua experiência e até de outras ondas de tecnologia, quem são normalmente nas empresas não técnicas, né? Não de tecnologia, nos varejos, nos serviços, nas indústrias, as áreas responsáveis por fazer da forma correta? E qual que é o perfil dessas pessoas na tua experiência? Daqueles que você fala, olha, eu tive projetos muito bons e o denominador comum do perfil Sim. daquela profissional, daquele profissional, é mais ou menos esse. Essa pergunta é muito boa, porque hoje, com a disseminação dos modelos públicos de IA generativa, todo mundo tem no seu celular. E ontem mesmo teve um caso concreto de uso sem supervisão, virou até piada na internet. E saiu na internet, e foi da Agência Aeroespacial Brasileira. Não é um negocinho, um negócio respeitável, comemorando 150 anos do 14 bis, e usou IA sem supervisão e gerou uma figura que não tinha nada a ver com 14 bis. Trouxe, eu li que maluquice é essa, né? O estagiário do marketing pegou lá, fez no celular dele, que ficou bonito, vamos mandar para o pau aí, e pronto. Então, essa questão de todo mundo... E não falta imagem de 14 bis na internet, né? Isso que é pior. Pois é, se fosse uma coisa confidencial, não, o Santos Dumont, a imagem do Santos Dumont do 14 bis, pô. Então todo mundo vai estar fazendo coisas. Não adianta chegar a dizer, estou proibindo o ChatGPT, eu pego uma outra ferramenta qualquer e começo a usar. Não adianta só ter uma política de uso dizendo, não pode usar. Eu estou pressionado, se eu não entregar segunda-feira aquele texto, de repente eu corro risco de demissão, vou entregar o texto. Fazer em casa. Usar um ChatGPT da vida qualquer que eu tenho em casa e pronto. Então, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. O que eu tenho que fazer? Eu acredito que o passo inicial seja você ter educação. Então, ter disseminação de educação. Claro que tem que ter política, mas tem que ter disseminação de educação. E aí entra o que você falou. Acho que não tem uma resposta única, mas um núcleo de competência em inteligência artificial é um bom caminho. É um núcleo que vai agregar conhecimento, disseminar conhecimento e consegue captar os casos de sucesso e de insucesso e distribuir isso para dizer, olha, isso aqui não funciona dessa forma, faz dessa, deu certo ali, vamos conversar, eu levo você para falar com aquela área. Né? E talvez o gestor dessa área seja o que a gente pode futuramente chamar, e já se fala no CAIO, né, a sigla do Chief Artificial Intelligence Officer, que é aquela pessoa que não necessariamente é um técnico, ele tem que ter uma boa noção da aplicação da tecnologia, da aplicabilidade, das limitações da inteligência artificial e dos modelos, mas tem mais a característica social, vender a ideia, tanto para o usuário que vai começar a brincar, quanto para os executivos. Então, ele é um tradutor, né? Ele é um tradutor da linguagem técnica para a linguagem de negócio, mas com muito mais foco na linguagem de negócio. Então, esse CAIO pode ser o líder desse núcleo e esse núcleo ser a entidade que vai permear a organização de conhecimento, até o momento que isso fica comum. Isso já aconteceu em outras ondas tecnológicas. Você falou, né, no iPhone 2007, 2010, 2011. 2010, 2011, o Facebook mudou, agora vai ser tudo online. Então, foi a época que as empresas começaram a mudar. Então, criaram um núcleo de pessoas competentes para fazer uso de aplicativos, depois todo mundo passou a conhecer. Então, não dá para espalhar para todo mundo. Se espalhar para todo mundo agora, sai errado. Então, cria um núcleo. Mas não adianta restringir, né, o que você falou. É algo que vai estar presente na mão de todo mundo, então, de alguma maneira organizada, precisa ter esse tradutor, essa pessoa com esse perfil de tradução, para ir disseminando isso dentro da empresa. Você não vai impedir. Não dá para impedir, né? Eu me lembro que quando surgiu o iPhone, começaram a discutir aquele Bring Your Own Device. Isso. Você pode usar trazer seu iPhone para dentro da empresa ou não trazer. Acho que a maioria jovem aqui não lembra disso. Mas havia essa discussão. E acabou chegando à conclusão que, como impedir? Hoje todo mundo tem o seu smartphone, usa para coisas do trabalho, usa para coisas de casa, usa para coisas do seu banco. Você não tem como separar. Aqui eu sou funcionário, aqui eu sou pessoa independente. É só a mesma pessoa. Se minha mulher está doente, meu filho está passando mal estando em casa ou estando no trabalho. Então tem que ter essa comunicação.
Então, é impossível impedir o uso da tecnologia. E uma tecnologia como a IA, no caso generativa, ela é muito fácil de usar. E é muito útil, se você usar bem. Saber usar bem é muito útil. Eu acho que todos nós usamos. Eu uso ela para me ajudar muita coisa, mas tem que saber aonde usar e quais são os limites que ela pode ser aplicada. Durante os 2 dias, a gente vai trazer casos de uso individual, né? Então, como que a pessoa que trabalha na empresa, né, o funcionário consegue utilizar melhor para a sua produtividade. A gente vai trazer casos departamentais, então como que a gente consegue que uma equipe ou um processo principal de uma empresa tenha um ganho, né? O Boticário vai trazer um exemplo muito legal sobre isso. E o lado corporativo, que é quando você de verdade consegue disseminar na empresa o uso completo. O caso do Mercado Livre vai ter vai mostrar bastante sobre isso, mas é o que o César falou, é impossível frear isso, só que precisa fazer com uma governança, precisa fazer com um certo cuidado essa aplicação, né? César, uma coisa que está no hype do momento, desse ano, é o assunto de agentes autônomos, né? E provavelmente pelo fato de que, afinal de contas, é como se você nichasse o uso daquele modelo específico para ser mais assertivo no conceito ferramental. Porém, a gente está vendo casos em que você tem 20, 30, 40, 50 agentes autônomos para continuar mantendo a assertividade. Você acha que para que caminho que isso vai tomar, hein? Eu acho que esse é o ano da gente tomar conhecimento do agente autônomo, não usar em caso muito específico, né? Porque tem alguns fenômenos que são matemática. Se eu tenho um agente que é baseado num LLM, por exemplo, ele tem uma alucinação. Vamos supor que a alucinação seja na taxa dos 20%. Se ele passa uma informação para o outro, você já está passando a alucinação para o outro. Então, vamos pegar um caso fantástico, raríssimo, 95% de assertividade. O outro 95%, o outro 95%. O 20%, qual é a taxa de acerto? 60%, 70%. Você vai ter um processo que vai interagir com o cliente ou com um banco, um processo de negócio, que esses agentes fazem parte de um processo de negócio, com uma taxa de erro de 50%, 60%, quer dizer, metade da transação que você vai fazer está errada. Se ele fosse dar desconto, quebraria no final, né? Pois é. Existem casos interessantes que eu peguei que existem IAs para supervisionar as outras IAs e uma final para revisar o que foi supervisionado. Então, acho que ela alucinou. Opa, volta. E isso tudo é para contornar a limitação de uma coisa inerente da LLM, né? E aí você vai ver que, de repente, você tem 3 pessoas fazendo isso. Então, é melhor deixar as 3 pessoas fazer e usar um agente para fazer alguma outra coisa e não substituir o processo como um todo. Eu acho que o processo ele é automatizado quando a escala realmente permite. Tem 2, 3 pessoas. Teve um caso real numa empresa que tinham feito isso, um workshop para usar IA generativo. Aí me deram 15 para analisar, 15 casos de uso. Aí você começava a analisar uma ou outra. Essa aqui na área jurídica. Quantas pessoas tem que vão ganhar tempo? Fizeram um ganho de 10%, 15%. Quantas pessoas tem? Tem 2 advogados. 10% ganho desses 2 advogados representa o que para a empresa? A empresa fatura centenas de milhões. Não representa nada. Será que não tem um caso melhor para fazer do que isso? Não tem algo que seja uma dor na organização? Eu estou perdendo clientes numa taxa X, um churn alto. Vamos resolver esse problema e não economizar 10% de 2 advogados. Pode ser que no futuro até compense, mas hoje não compensa. Então, quando você começa pela ferramenta, você descobre um monte de casos sem sentido. Então, colocar um agente para outro, aí vai ver para resolver o problema de um processo que 3 pessoas estão envolvidas. Mais barato deixar as 3 pessoas. César, nessa mesma linha, eu estava lendo uma postagem tua, falava sobre deriva cumulativa. O que é isso? Explica para nós. Deriva cumulativa quando um agente tem uma taxa de assertividade e, digamos, tem uma taxa de erro que passa para o outro, quer dizer... É isso que a gente estava falando. Então você vai derivando.
você vai derivando, e quando você chega no último, em vez de ir para o oeste, já está indo para o leste. Tá, então, Totalmente é diferente. o acúmulo de alucinações. No acúmulo de alucinações. Porque a alucinação é impossível de você eliminar. Faz parte do próprio modelo. A essência do modelo, ele segue uma árvore probabilística, então, dependendo do nó da árvore, dependendo do prompt de alguma determinada situação, ele começa a seguir por um outro caminho, um galho da árvore, que vai para outro, e começa a derivar essa alucinação toda. Imagina um modelo assim, como sendo uma grande árvore. E aí essa deriva vai fazer com que o resultado seja completamente diferente. Em vez de ser aquele galho, vai para esse galho. Legal que a gente, durante a manhã e depois, a gente vai trazer os 3 casos, né? A gente vai trazer automação com Generative AI, que é uma coisa que já existe há muito tempo, a gente faz bastante automação, mas agora com Generative AI você consegue inferir melhor durante o processo de automação. E uma das coisas que eu particularmente acho que é muito diferente com Generative AI é a capacidade de trabalhar com dado não estruturado ou semi-estruturado. Então, imagem, trabalhar com texto aberto, né? Então, por exemplo, automatização no processo de catálogo de produto. Quem trabalha com catálogo muito grande, a orientação para você criar descrição curta, descrição longa, características que às vezes o fornecedor não envia, esse processo de automação ele ganha uma energia muito nova, né? O outro é a parte de copilotos, que a gente vai trazer bastante para discutir. Então, um pouco do que o César falou, né? Em vez de você colocar um agente para fazer tudo, ou uma pessoa, talvez tenha um ganho muito grande você fazer aquela pessoa ser muito mais produtiva. A gente vai falar sobre carga cognitiva, né? Que é o quanto de trabalho uma área ou uma pessoa está com mais ou com menos, e como que você consegue usar copilotos para diminuir essa carga cognitiva. E o terceiro são os agentes autônomos. Existem casos para uso de agente autônomo, a gente vai trazer alguns aqui nos próximos dias, mas que, como o César falou, talvez para coisas determinísticas, em que você precisa acertar o percentual de crédito que você vai dar para um cliente, ou o percentual de desconto que o produto precisa ter, ou o markup correto daquele produto, e a generativa não é a melhor dos mundos para fazer coisa determinística. Questões probabilísticas, aí talvez a solução encaixe, né? E César, eu queria pular para um tema que a gente conversou ali um pouco antes, que é cybersecurity. O que a gente tem visto, né? Acho que todo mundo que é usuário de rede social tem visto o quanto o AI tem sido usado pelo lado negro da força, né? Na qualidade dos vídeos de áudio, né? Se fazendo por outras pessoas. Como que você tem visto essa discussão de cybersecurity nas empresas nesse contexto de Generative AI? Tanto de riscos novos que devem aparecer para as empresas, como também de possibilidades de proteção para as empresas utilizarem. A IA realmente ela tem os dois lados, né? Porque você tem muita gente cada vez mais refinado no uso de técnica de ataque, e hoje, com o uso mais disseminado de inteligência artificial, a sua superfície de ataque aumenta bastante. Então, mais chances de ataque acontecem. E tem ataques realmente muito bem feitos, porque você consegue, com uma certa facilidade, simular voz, simular gestos. Porque, por exemplo, quando você fala em voz, não é uma coisa tão difícil, assim, parece voz, mas é difícil, mas são ondas sonoras, né? A gente fala por fonemas. Então, caminhão e avião, o ão é o mesmo. E o movimento labial do ão é o mesmo em caminhão e avião. Então, eu consigo sincronizar de alguns vídeos seus e palavras que você falou, eu consigo montar palavras em montagem de vídeos. Então, posso gerar vídeos dessa forma e enganar pessoas. Agora, também tem que usar a tecnologia para o lado positivo. A inteligência artificial já é usada em segurança já há algum tempo, talvez a gente não percebesse, mas o próprio reconhecimento de spam é uma coisa. Reconhecimento de vírus, né? Você tem reconhecimento de vírus, padrões de código são identificados. Você consegue identificar padrões de ataque. Você tem determinado, digamos, consumo de acesso ao seu site. E se está havendo variação em determinados locais que nunca foram registrados, como detecção de fraude de um cartão de crédito, você consegue
alertar as ferramentas de cybersecurity para isso. Então, os dois lados são importantes. O que é essencial aqui é o pessoal de segurança tem que ter as ferramentas já preparadas para enfrentar a inteligência artificial e ter conhecimento do que a inteligência artificial pode fazer de positivo e negativo. E eu acho que aí acabamos caindo novamente naquele caso de educação, que também o pessoal de cybersecurity tem necessidade disso. E alguns eventos de cybersecurity eu tenho visto, e o tema inteligência artificial, ele é muito falado, mas pouco praticado. Eu acho que ainda tem um gap que talvez seja o conhecimento, a falta de conhecimento que tem que ser preenchido. Em e-commerce a gente tem visto a velocidade de produção de sites falsos, domínios falsos e agora campanhas falsas, né? O Rodrigo Jorge ele vai trazer alguns cases, ele vai trazer um case da Lacoste com o Guga Kirten, né? Com o Gustavo Kirten, que ele foi criada uma campanha 100% do Gustavo Kirten usando o Lacoste e o link do site era muito parecido com a Lacoste e teve uma perda gigantesca e ele foi 100% feito com Generative AI. Então, os times, né, os times de produção de conteúdo, tem ferramentas, né, da Meta, do Google, que elas explicam exatamente qual é aquele artefato de mídia, de qual empresa, né? Então, tem vários mecanismos que, infelizmente, às vezes a gente, na correria de criar uma campanha e tudo mais, acaba não utilizando e pode ser vítima agora desse tipo de ataque. É loucura que, nesses últimos anos, você vê, há 5 anos atrás, existia toda uma empolgação com serviços diferentes de autenticação biométricos, e um deles era por voz. Né? Tinham bancos usando o serviço de autenticação por voz. Era um negócio muito legal. Tal. Nossa biometria. Simplesmente, vários modelos de negócio foram jogados no lixo por conta desse novo modelo. Né? Ano passado, a Polícia Federal em São Paulo prendeu uma gangue que tinha mais de 1.000 manequins, que ela usava a foto da pessoa, colava em cima do manequim para pegar profundidade e ficava criando imagens fake para atrapalhar o algoritmo de segurança da empresa. Baixava a qualidade do algoritmo de segurança e aí eles iam e invadiam. Olha a sofisticação, não era para invadir. Pois é. E, César, para a gente ir fechando aqui, o último tópico que eu queria conversar um pouco contigo, que talvez pegue alguns aqui, times de engenharia de software, times de desenvolvimento, né? A gente vê trocentas ferramentas aparecendo, né? Cursor, né? O Devin, que faz desenvolvimento sozinho. Então, tem desde ferramentas que dizem substituir o engenheiro de software, até ferramentas que dizem ajudar a engenheira, a desenvolvedora de software. Aonde você acha que aonde a gente vai chegar e o que você consegue, na tua experiência, ver que é realidade, o que é hype para o mundo de desenvolvedor? Bom, a evolução do software sempre foi na direção de facilitar o trabalho do desenvolvedor, da linguagem de máquina. Eu trabalhei com Assembler, depois passamos a ter ferramentas, chegamos a ter no final da década de 80, início de 90, ferramentas case, tinha uppercase e lowercase, que geravam um pedaço de código. E hoje nós já temos uma facilidade maior de geração de código, né, de forma automatizada. Alguns aspectos a gente tem que olhar, porque nós estamos numa fase de início da tecnologia. Primeiro, quantas dessas empresas vão sobreviver? Esse é um ponto. Há muitos anos atrás, quando começaram a se falar em bancos de dados relacionais, eu me lembro que teve um projeto que eu me envolvi, que tinha mais de 20, a empresa queria analisar qual que ia usar. Falei, fica com IBM, Microsoft, Oracle, as outras esquece. E ao longo do tempo foram desaparecendo, até algumas que ninguém ouve. Sybase, Informix. Né? E foram desaparecendo, sendo compradas. E tinham outras menores ainda. Então, como é que elas estão... elas estão em condições de sobreviver, como é que elas estão hoje? Né? Pode ser muito legal, mas simplesmente desaparecer. Segundo, elas fazem coisas interessantes, mas têm ainda muita coisa a corrigir. Porque grande parte do treinamento, na verdade, elas não geram código novo, é com a recombinação de código. É um modelo baseado em LLM. Todos eles são LLM. Então,
pegaram código de um monte de lugares, o GitHub e diversas outras plataformas, a gente não sabe de onde foram, mas vamos supor que seja do GitHub. No GitHub tem muito código que não é correto. Tem muito código pirata, tem ali armadilhas de vírus, e está trazendo isso. Então, você tem que tomar um cuidado com esse aspecto. O outro é que as produtividades e métricas que nós temos hoje estão relacionadas com o desenvolvimento de novo código. Mas quando a gente entra numa organização, além do desenvolvimento de novo código, tem integração com sistemas existentes e tem manutenção do legado, que é onde você ocupa a maior parte do tempo. Uma vez conversando com um executivo, um CIO, ele tinha preparado uma apresentação que estimava um ganho de produtividade da área em mais de 50% baseado no uso dessas ferramentas, Copilot, vamos chamar de Copilot genérico. Eu falei, cara, vamos com cuidado, você vai falar isso para o seu CEO, será que isso vai ser verdade? Como é que é o dia a dia do seu setor? Olha aí, 80% do tempo a gente está cuidando de sistemas antigos, não sei o quê. Então, espera aí. Então, 80% do tempo você não vai ter muito ganho aí na ferramenta, vai ser em 20%. Desse 20%, quanto tempo você está desenvolvendo o código, né, a média que você tem, e quanto tempo você está fazendo, participando de reunião, discutindo. Talvez eu desenvolva o código 40%, 50%. Então, você vai ter 50% de 30% do total. Então, não é 50%. Você vai ser cobrado por um resultado desse, você vai entregar isso. Então, calma. Olhe aonde você vai aplicar. Traz resultados? Traz. Mas quanto disso no negócio? Agora, eu acho uma ferramenta muito legal porque você tira tarefas, digamos, chatas dos desenvolvedores. Por outro lado, nós temos aí uma preocupação que eu vejo não só com o desenvolvimento, mas com outras profissões. Já que eu começo a automatizar as tarefas feitas por pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, os júniores, e deixo só os sêniores serem mais produtivos, como é que esses sêniores chegaram a sêniores? E se eu não tiver mais júniores, será que eu vou conseguir chegar a sênior? Será que daqui a 5, 6, 10 anos eu só vou ter um pool de sêniores, não tem mais gente entrando? Se não tiver mais gente entrando no mercado, o que eu faço com esse grupo? Igual os desenvolvedores de COBOL dos bancos que estão sendo chamados de volta para resolver problemas, só que estão com 70 anos de idade. 70 anos e para voltar a trabalhar, eu vou querer ganhar 100 mil por mês. Exato. Isso me lembra um outro paradoxo maluco, que é, até 4, 5 anos atrás, o Slack Overflow era o líder na internet, no planeta, de consultas para resolução de problemas com código. Hoje em dia não é o ChatGPT. Ele minguou completamente, fez até um acordo, né, com a OpenAI de puxar os dados e tal, a contragosto de muitos usuários. E, ironicamente, ele começou a ser menos utilizado, o conteúdo novo sendo gerado por humanos diminuiu, a probabilidade de uso de geração de código do ChatGPT é baseada, em sua maioria, em dados humanos gerados pelo Stack Overflow, e, consequentemente, você começou a ter menos inovação, não nos modelos, mas na lógica da criação das funções. Exato. Então, aquelas atividades, né, mais chatas para quem desenvolveu muito tempo, né, documentação, desenho de teste, esse tipo de coisa, parece ser um caminho interessante. Muito interessante, porque você fica concentrado em coisas. Em todas as áreas, né? Por exemplo, reconhecimento de imagem, só para mudar um pouquinho. Eu sei que é varejo, mas eu queria mostrar isso. A gente fez uma vez um modelo num hospital que não é para substituir lá o radiologista, absolutamente não eram os pombos, mas era um modelo que funcionava direitinho, mas era para melhorar a triagem, o processo de triagem. Porque o radiologista é um ser humano. Depois de algum tempo, no final do dia, ele já está com uma taxa de erro maior, porque está mais cansado, o nosso cérebro cansa. Então, o que o processo automatizado fazia? Identificava as imagens com maior probabilidade de ter um câncer e colocava na frente, para ele olhar com mais cuidado. Order by, né? Exatamente. Então, os que tinham uma assertividade que 99% de não ser, o olhar do radiologista, mesmo cansado, era suficiente para garantir que não tinha. Então, trouxe um benefício para a qualidade do resultado final e para ele como profissional. Legal.
César, muitíssimo obrigado. Pessoal, salva de palmas para o César. Obrigado a vocês.